Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, pagou um mico danado, porque ele quer se colocar como sendo um grande pensador internacional, um grande articulador próximo, best friend forever do Donald Trump, mas virou piada, porque ele errou umas palavrinhas em inglês ridículo. Ele está desesperado, ele, Flávio, todo mundo, querendo fazer comparações indevidas com o plano para tirar a vida do Lula, do Moraes e do Alckmin com o Adélio Bispo. É um desespero só. E que mico! Eu vou mostrar pra você, vou mostrar um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando em inglês. Não, eu tenho que mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar depois mais uma vez, porque ó, isso merece. Ó, olha ele falando em inglês aqui. Ó, tá até no mudo, ó. E esse cara vai ser o vice do Bolsonaro para disputar contra o Lula em 26. Faça-me um favor. Você não é mais tosco do que e desesperador do que o Flávio Bolsonaro atacando o André Sadi. Atacando o André Sadi porque começou uma história que os militares estariam usando o Bolsonaro para dar um golpe. Seria o golpe dentro do golpe. Gente, pelo amor de Deus. Sabe o que tá faltando para militar? Trabalho. Porque é muito leite condensado, picanha, azulzinho, prótese. Eles podiam dar uma prótese pro Eduardo, né? Porque, pra aumentar o tamanho dele. Porque ele tem uma megalomania, mas toda vez que ele tenta ser megalomaníaco, mostra que ele é bem pequenininho. Primeiro, vocês acham que dá pra comparar o que aconteceu com o Adélio Bispo com os envolvimentos ou lances recentes dos bolsonaristas, o meia bomber e até o plano pra tirar a vida do Lula? Vocês acham que é a comparação também do Bolsonaro com o Donald Trump e o indiciamento do Trump, que agora ele foi condenado depois vitorioso? E esse golpe dentro do golpe? Quero saber sua opinião sobre tudo isso. Deixa o like se você concorda que o Eduardo é um ridículo, não tem nenhuma chance de vencer o Lula em 26 e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele começou a dar chilique na internet, tentando fazer falsas comparações com o plano que foi revelado para a execução de Lula, Moraes e o Alckmin com o caso do Adélio Bispo. E aí ele falando, aí ele fez a postagem, essa postagem aqui em inglês. E tem erros aí. Primeiro, nesse caso, você não pode usar a palavra try, você tem que usar a palavra attempt. E esse shows com S aí, tá errado. É um errinho, podemos colocar assim, bobo de inglês? É um erro bobo. Ainda mais para pessoas que não são nativas na língua, podem fazer essas confusões, principalmente se você tenta aportuguesar ou traduzir diretamente do português para o inglês. Só que o Eduardo Bolsonaro ele é um ridículo, por quê? Porque ele quer se colocar como sendo um grande pensador internacional, global da extrema-direita, e o cara não tem um nível de inglês avançado. Ele quer falar que ele consegue falar com o Donald Trump e tudo, mas ele erra no inglês. Olha só, o Eduardo Bolsonaro falando inglês. Não, eu tenho que mostrar isso pra vocês, porque é uma coisa patética. É um vídeo curtinho, mas vale muito a pena dele falando em inglês. Cadê? Ó. Aqui o Eduardo. Ele tá cada vez mais com um formato meio de piu-piu a cabeça dele, né? Cada vez mais. Ele queria tanto que crescesse que ele ficou com o formato, ó. Why he didn't have a chance and when he received stop to this where this is it's the caralho do Brão. É um ridículo, né? É um ridículo. Aí ele quer comparar o que o Adélio fez. O Adélio foi um lobo solitário, um maluco. Foi isso que aconteceu. E ele não foi incitado por ninguém. O patrotário meia bomber, o explosivo do STF, ele foi incitado pelas palavras do Bolsonaro para destruir e matar o Alexandre de Moraes. Os militares fizeram o plano e colocaram em execução. Não dá para fazer comparação. Como não dá para comparar também o caso do Bolsonaro com o Donald Trump, como o Eduardo quer comparar. O Eduardo disse que o Donald Trump ensinou, né? Porque o Trump ele foi indiciado, ele foi condenado e agora voltou a ser presidente da República. E ele quer comparar os dois casos, mas não dá. Não há paralelo entre Trump e Bolsonaro. Pelo simples fato que, primeiro, a política brasileira é diferente da política americana. Nós aqui temos a política multipartidária. Lá é um partido praticamente, que é só o Partido Republicano. Então não dá pra você ver, pra você ter oposição ou opções à direita. Chutei até o tripé. Aqui no Brasil, existem postulantes à presidência à direita em 2026. No caso, Caiado. Se vocês acham que Caiado quer a anistia de Bolsonaro, não.
Caiado até falou, olha, a gente tem que ter um filtro para anistia. Um filtro que vá punir de um modo diferente uma massa de manobra daqueles que tentaram alguma coisa, daqueles que planejaram. Então não adianta. Não adianta ficar com falsa comparação. Como também não adianta querer falar que o Eduardo Bolsonaro vai se aproximar do Donald Trump, que ele tem uma estratégia porque agora é secretário de Relações Internacionais do PL. Não vai fazer nada. É um tosco esse cara. Vocês viram o nível dele falando inglês. É um nível ridículo para quem quer se colocar nesse patamar todo que o Eduardo acredita que ele tem. Ele tem essa megalomania porque, gente, eu falo, o cara, a quem falou foi a namorada dele. Ele tem um negócio diminuto. Então ele quer compensar mostrando que ele é grande em outras áreas. Mas nessa tentativa dele mostrar que ele é grande em outras áreas, mostra que ele é pequeno. Cada vez menos. Então acredita-se que agora o Eduardo Bolsonaro vai conseguir fazer uma grande articulação de extrema-direita no mundo, vai falar para o Donald Trump formalizar um pedido para o Bolsonaro comparecer à posse. Só que o Trump nem segue o Bolsonaro, tá nem aí pro Bolsonaro. E aí tem o plano do Bolsonaro, que nós já até comentamos, de colocar o Eduardo como vice. O Eduardo vai ser o vice da chapa 2026, aí o Bolsonaro não vai poder disputar 2026, e o Eduardo vai disputar no lugar dele. Esse cara é ridículo, vai disputar com o Lula, e eles acham que ele vai... Vocês acham que Eduardo Bolsonaro tem alguma chance de derrotar o Lula em 2026? É uma sandice. É uma sandice. Talvez só não seja uma sandice maior do que essa daqui. Essa aqui é a Andréa Sadi. E ela falou que havia a possibilidade... Eu queria contar pra vocês também que a gente vai falar dos personagens, esses que estão indiciados no inquérito do golpe, mas eu queria contar pra vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando do relatório da operação dessa semana que prendeu aquelas 5 pessoas suspeitas... Ela até gagueja, mas qual que era o lance? O lance é o seguinte, os militares estariam usando o Bolsonaro, iriam tirar o Bolsonaro e eles, militares, ficariam no poder. Isso tá começando a parecer que não há nenhuma ordem direta do Bolsonaro. Como a gente sabe, o Bolsonaro nunca deu ordem direta pra nada. Então estão querendo tirar e jogar nos militares. Aí vem o Flávio e fala assim, ela deve estar com uso de substância ilícita, né? É muita droga pesada ou só medo do Bolsonaro voltar em 2026. Primeiro, o Complexo Industrial de Criatividade da PF diz que o golpe era para Bolsonaro ficar na presidência, mas agora mudou. O grupo especial do Lula na PF está dizendo que alguns generais dariam o golpe do golpe. Falamos que tem que tomar cuidado com essa história de golpe aí. E essa posição da Andréa Sadi só reforça a tese que o Bolsonaro pode usar para se defender, dizendo que na verdade ele evitou o golpe. Porque ele estava sendo pressionado pelos militares, até inclusive por generais, mas ele evitou porque ele resistiu a todas as pressões e até foi para os Estados Unidos. Então isso pode, no final, até acontecer. Ele pode usar, só que é um problema que se ele for usar essa estratégia, ele vai ter que apontar dedos. Isso é informação da Manu Gaspar do Globo. Só que se ele for apontar dedo pra general e citar nomes, aí ele vai se lascar também, porque ele vai trair os caras. E os caras vão trair ele também. Não, brincadeira, não saiu nada no meu dedo. Mas é ridículo, né? Enfim.